boa noite. Estamos começando encontros online nesta campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Aleluia, que bênção! Todos vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Boa noite, José, Neto, Salete, Clarice. Sejam todos bem-vindos, Isabel, Eliane, Madalena, boa noite, Shalom, Meire, que bom, glória a Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas, Sônia, Thelma, Luciano, glória a Deus, pessoal, que bênção, Shalom, boa noite, em nome de Jesus. Boa noite, Vera. Boa noite, Maria Scudeler. Shalom. Boa noite, Elza. Boa noite. Quem mais que está chegando aqui? Marcos Brunetti, Patrícia, Audrey, a Beth de Londrina. Boa noite. O Sandra e a Márcia, quem mais? Eliana, Verônica, Omila, Lucimara, boa noite, Guto, que bom. Elza e Roberta, isso aí, Roberta. Boa noite, glória a Deus, que bênção. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Estamos no 21º dia desta campanha. Boa noite, Priscila, Ariela, Shalom, glória a Deus. E hoje nós estamos iniciando a segunda etapa desta campanha. Boa noite, Ivone, glória a Deus. Estamos começando a segunda etapa desta campanha. Estamos voltando a ler Apocalipse pela segunda vez. Hoje é o dia de nós lermos Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3. Um texto fantástico. Boa noite, Ademir. Boa noite, Ana. Glória a Deus. Boa noite, Lu, Eliana, Irene, Claudete, pessoal chegando. Então, estamos nessa segunda etapa. Na primeira etapa, cada dia nós trouxemos uma palavra relacionada à colheita sobrenatural. Foram 20 ministrações. Estas 20 ministrações estão disponíveis tanto aqui no canal do Instagram do Ramo Estendido, quanto no YouTube, no canal do Ramo Estendido. Agora deixa eu dizer para todos vocês, por um período. Então, não deixe de aproveitar, porque passando este período, nós vamos levar todos estes conteúdos para o EAD, ok? Então, boa noite, pessoal que está chegando, Jasmine, Alessandra, Juliandro, Thaís, boa noite para vocês, ok? Boa noite, Antônia, glória a Deus, que bom que o pessoal está chegando. Então, como eu estava dizendo, nós estamos iniciando esta segunda etapa. Nesta segunda etapa, nós vamos, cada dia, voltar à ministração correspondente. Então, por exemplo, hoje nós vamos voltar à primeira ministração e assim, uma por vez, vamos estar orando sobre estas ministrações. Também, não todos os dias, quem sabe todos os dias, mas nós teremos convidados que eu estarei conversando com eles sobre a questão da colheita sobrenatural, alguns dos princípios que nós ministramos e essas pessoas têm tido experiências nesta área. Então eles estarão comigo aqui compartilhando com vocês. Também será um momento para
tirar dúvidas, né? Um tempo mais aprofundado. Então tem como você voltar lá, estudar o assunto, para a gente poder tirar dúvidas aqui, e sempre as dúvidas relacionadas às ministrações que nós já tivemos. Amém? Então, mais uma vez, boa noite, shalom, todos que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos orar, né? E vamos, depois eu vou chamar o convidado de hoje. Nós vamos ter vários convidados nos próximos 20 dias. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, pessoal? Então vamos orar. Boa noite, Felipe. Parabéns, hoje é seu aniversário. Boa noite, Beth de Indaiatuba, Eduardo, Júlia. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. O Senhor é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. Não há Deus semelhante a ti, não há Deus como o Senhor. Só o Senhor é digno de majestade, de glória, de louvor. Senhor, nós te damos graças por esta campanha. Realmente tem feito a diferença. Te damos graças por todos que estão jejuando, aqueles que estão jejuando hoje, jejuaram ou ainda estão jejuando hoje. Te damos graças por todos que, ainda que não estejam jejuando, estão participando desta campanha. Te damos graças por todos que têm participado das lives. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Somos gratos a ti pelas palavras que o Senhor tem liberado nesta campanha, as revelações, os discernimentos, as percepções. Senhor, nós te damos graças. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Senhor, nós proclamamos que nós somos daqueles que rompem e acessam a colheita sobrenatural em nome de Jesus. Nós acessamos em nome de Jesus esta colheita abundante, esta colheita além das nossas forças, além das possibilidades humanas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Te damos graças por todos que estão lendo Apocalipse e como o Senhor está falando conosco através deste livro profético sobre a revelação de Jesus Cristo. Glória, honra, majestade, poder, riqueza, soberania, ações de graças. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence a ti. Que o teu reino venha, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita em nós e através de nós, assim na terra como nos céus. Assim, nas nossas vidas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, como nos céus, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós decretamos que o valente está amarrado, nós decretamos que os vigias malignos são cegados, são ensurdecidos, são desbaratados em nome do Senhor Jesus. Te damos graças porque o Senhor está levantando uma igreja gloriosa, uma igreja vencedora, uma igreja constituída de reis e sacerdotes que reinam. O Senhor está levantando esta igreja que triunfa sobre as portas do inferno e que tem a autoridade do teu reino para manifestar a tua vontade, o teu governo, o teu poder, a tua justiça, a tua paz e a tua alegria, em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluia!
Glória a Deus. Amém? Então eu vou ver aqui se o meu convidado, vou convidar aqui, vamos ver se eu acerto aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, se o meu convidado... Alô, apóstolo? Isso, apóstolo Marcos Brunetti. Seja Amém. bem-vindo ao nosso tempo precioso desta live, Encontros Online. Seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco e hoje nós vamos conversar sobre a sua experiência de alinhamento em território, da sua operação na montanha de governo. Então, seja bem-vindo. Amém. Bem, é com grande alegria que nós estamos aqui novamente, podendo compartilhar o nosso testemunho, né? Vou fazer um breve contexto, né, de como nós estávamos lá em Londrina, lá em 2012, né? Apóstolo Marcos, só um pouquinho. Antes de você entrar, fale um pouquinho quem é você, né? Fale da sua família, do seu trabalho, do seu ministério, porque tem pessoas aqui que não te conhecem. Então, vamos lá. Tá bom. Bem, eu sou o apóstolo Marcos, eu estou morando aqui em Brasília já faz 6 anos, né? Sou casado com a pastora Kelly, tenho 2 filhos, uma filha já com 19 anos e um rapaz de 15, amém? Todos já bem crescidinhos, né? Cresceram bastante aqui em Brasília. Eu trabalho no meio de telecomunicações, eu trabalho hoje na Vivo, eu sou gerente aqui de relacionamento regulatório. Eu trabalho, na verdade, com telecomunicações toda a minha carreira, né? Toda a minha carreira profissional é dentro desse setor, mas eu atuo no setor de relacionamento com a agência desde 99, do ano 2000, tá? E aqui o nosso relacionamento é basicamente com a Anatel, que é o órgão regulador de telecomunicações do Brasil. Então, a gente faz o nosso relacionamento tanto para as áreas técnicas, o pessoal técnico, quanto os conselheiros da Anatel, os superintendentes, né? E, quando necessário, nós também temos o nosso relacionamento com o secretário de telecomunicações e o próprio ministério, né, que sofreu aí como é que eu vou dizer, ele voltou a ser o Ministério das Comunicações na semana passada. O Bolsonaro, ele acabou cindindo, né, no começo do governo dele, ele permaneceu com o MCTIC, que era o Ministério de Ciência e Tecnologia e Telecomunicações, e semana passada ele resolveu cindir o Ministério das Comunicações e nomeou um ministro novo, né? Então nós temos aí pouco menos de uma semana que nós temos um novo ministro, que o ministro hoje é o genro do Silvio Santos, né? Uhum. Então, basicamente, é isso onde eu trabalho, né? No Ministério do Governo, mas eu tenho também muito forte a questão do mercado, né? De ser uma coluna de recursos dentro do reino de Deus, né? Amém? 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 Não está faltando nada? Sim. Eu ia falar isso aqui no contexto, né? Mas nós fizemos uma aliança com o Ramo Estendido, né? Lá em 2011, se não me engano, acho que foi em 2011, quando o Ramo Estendido estava passando por aquele momento, né? Comunidade apostólica, né? / Ramo Estendido. Nós estávamos nos hotéis ainda, né? E naquele momento eu ainda era o responsável pelo ministério, né? Na época, antes do pastor Alessandro. E nós eu e minha casa fizemos uma aliança nessa época com o apóstolo, com a sua casa, com o Ministério Ramo Estendido, né? E nós, na verdade, assim, nós somos filhos dos apóstolos já há mais de 20 anos, né? Salvo o melhor juízo.
Então, essa aliança foi feita lá, e quando nós viemos para Brasília, nós ratificamos isso num alinhamento que teve lá no ramo estendido, né? Então, nós estamos há um bom tempo caminhando juntos. Amém? Amém. Amém? Faltando mais nada? Mais nada? É. Não, o testemunho ele vou dar depois. Eles estão perguntando o testemunho. Então, deixa eu ajudar o apóstolo Marcos aqui. Ele é um dos diretores do ramo estendido. Sim, desculpe. São um dos diretores do ramo estendido, e por indicação do apóstolo, né, ou por ele ter me chamado para uma das reuniões, eu também faço parte da coalizão dos ministérios do Brasil, onde o apóstolo ele é o vice-presidente de economia e eu sou um dos secretários, né? Então, estamos juntos aí para a expansão do reino de Deus, através dos 5 ministérios, né, apóstolo? Isso. Então, vamos lá. Apóstolo Marcos, agora que, né, a apresentação já está mais completa, então, conte aí como é que foi essa questão, né, da mudança de vocês de Londrina para Brasília. Por que vocês mudaram? O que levou vocês mudarem? Né? Vamos começar o porquê. E essa perspectiva dessa mudança. Por que surgiu isso? Tá. Na verdade, tudo começou com a palavra profética que o apóstolo deu no nosso casamento, lá em 98, que foi de Gênesis 12, de 1 e 2, né? Quem já conhece a história, é a história de Abraão, né? Que ele recebe um mandamento para ele sair da sua casa, da sua parentela e ir para o lugar que Deus iria mostrar, né? E, na época, nós não tínhamos, né, eu e a Kelly, nós não oramos sobre isso, nós não entendíamos que era uma mudança física, né? Nós entendíamos que era uma mudança assim, eu não tenho que compartilhar dos espíritos familiares, né, com as rotinas, com os padrões de raciocínio. Então, nós entendíamos na época, né, que era mais uma questão espiritual e não uma questão física, né? O que nós hoje não entendemos dessa forma, né? Temos aprendido que se você recebe uma palavra dessa, é mudança física. E como nós não oramos sobre isso, não buscamos ao Senhor, né? Tivemos esse entendimento de que era algo só espiritual, nós permanecemos em Londrina, né? Permanecemos em Londrina, então de 98 até 2011, mais ou menos, que foi quando nós entendemos, eu já estava nessa época, eu virei gerente na Sercontel, que era a empresa lá de telecomunicações em Londrina, onde eu trabalhava. Em 2008 eu virei gerente, e a partir daquele momento, um pouco antes, eu já vinha viajando para Brasília, já há uns 3 anos, né? Mas em 2008 isso se intensificou, né? Se intensificou de tal maneira que, às vezes, num mês, eu passava 3 vezes 3 semanas, né, de 4 semanas, 3, eu estava presente no mínimo um dia aqui em Brasília, para as reuniões, né? O diretor financeiro da Sercontel falava que eu era o empregado que mais viajava na empresa, né? E tendo esse mote, né, nós estávamos naquela época, 2011, 2012, buscando um direcionamento, né? Porque qual que era o nosso contexto, né? Eu não ganhava mal, né? Eu tinha um bom salário como gerente, né? Eu tinha destaque, né, na minha gerência, então a minha área, ela se destacava das outras gerências, né? Eu tinha facilidade de conversar com o presidente da empresa, eu era o braço direito dele da empresa. Só que as coisas não mudavam, né? O meu ambiente, né? Então, vamos lá. Tinha dívida, né? Não tinha reserva, na prática, né? Não tinha reserva nenhuma, né? Os recursos não dava para custear todas as nossas necessidades, né? Tanto que no último ano, que foi 2013, a Beatriz e o Matheus estudavam numa escola pública, né? Eles foram para a escola pública.
nós não tínhamos um bom carro naquela época, né? Era sempre carro assim de 10 anos de uso, carro com problema, né? Sempre dando problema. Não tínhamos casa própria e nós não tínhamos nenhuma perspectiva de crescimento de carreira dentro da Sercontel. Se você não tivesse ali alinhado com um político para te indicar para uma diretoria, você podia a qualquer momento, com uma troca de prefeito, uma troca de governador, eu podia perder a minha gerência, né? Então, aquele recurso que era bom, mas não era suficiente, eu podia perder a qualquer momento, né? Então, nós começamos a buscar o Senhor, e eu queria ratificar aqui, ou reenfatizar, que mesmo nessas condições todas, né, em nenhum momento nós deixamos de entregar o dízimo, nós deixamos de entregar primícias. Então vamos só um pouquinho aqui, apóstolo Marcos. Então veja bem, você tinha um emprego bom, um salário bom, era fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, né? E não tinha uma colheita abundante, né? Não. Tanto ministerialmente quanto profissionalmente. Não, nenhuma das duas. Embora, sim, o pessoal reconhecia, né, o pessoal gostava de mim, via o meu valor dentro da empresa, mas não tinha contraparte, né? Isso. O que nós precisamos compreender é que colheita é algo concreto. Né? Isso. Isso. Porque é o seguinte, colheita, o que é colheita? Colheita é fruto, é resultado, é recompensa, né? Isso. Né? Então, você tinha assim, você tinha palavras acolhedoras, mas no frigir dos ovos não tinha a colheita. O resultado. Isso, não tinha colheita. E aí, nesse ínterim, né, sim, a gente decidiu que o nosso lugar, então, não era em Londrina mais, né? Começamos a refletir sobre as palavras que estavam sendo ministradas, e a gente discerniu que como a gente vinha, eu estava vindo muito para Brasília, o meu lugar era trabalhar, e eu já tinha essa palavra, né, que eu era da esfera do governo, né, por ter eu sempre tive facilidade com questões governamentais, né, o que os outros não conseguiam, eu, através dos meus relacionamentos, eu consegui o que outros não conseguiam. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Então, o que você começou a perceber? Você começou a perceber favor. Isso. Esse é um dos assuntos importantíssimos na colheita sobrenatural e para você perceber onde é o teu lugar. Então, você começou a perceber que em Brasília e na montanha de governo havia favor. Sim. E aí nós começamos a orar, né, dentro de todo esse contexto, né, sabendo que o nosso lugar não era em Londrina, por causa desta palavra que nós tínhamos do nosso casamento, e que, portanto, o nosso lugar era em Brasília, né? Fomos até os apóstolos, né? Compartilhamos isso, eles ratificaram esse entendimento. Então, nós começamos a orar para saber em que momento que isso iria acontecer, quando que essa transição iria acontecer. E por que vocês não mudaram de imediato? Bem, nós não tínhamos conhecimento de ninguém aqui em Brasília, né? Havia coisas que eu tinha que terminar na Sercontel, né? Para entregar assim, tranquilo, né? Os filhos ainda estavam na escola, né? Embora durante o ano de 2013 eu já vinha conversando com duas empresas, né? Eu vinha conversando tanto com a GVT quanto com a Algar Telecom para um cargo aqui em Brasília. Mas né? Você tinha fé suficiente para mudar? Não tinha fé. Né? Não tinha nenhuma fé, na verdade. Né? Então, assim, esse é um ponto. Né? Nós, diante desse cenário, nós orávamos mais o natural, então não tínhamos fé suficiente, né? Então nós vínhamos orando, né? Em final de 2012, começo de 2013. E aí surgiu algo que inesperado, que nós não tínhamos conhecimento a respeito de uma iniquidade, né? Não sei se o apóstolo vai lembrar, mas um membro da nossa família veio e nos falou algo que nós não sabíamos, nós não tínhamos conhecimento, né?
E aí nós fomos, eu tive, naquela época o apóstolo, ele ia, acho que toda terça-feira ou quarta para São Paulo, para poder ministrar a escola de Sacar. E numa dessas idas a gente se encontrou no aeroporto, eu estava vindo para Brasília, e a gente teve falei que eu queria conversar com ele, e fomos para o Ágape, né, naquela época, ficamos lá 1 hora, né, apóstolo? Sim. E expus para ele essa questão que a gente teve essa revelação, digamos assim, né? Então veja como que é importante quando você se posiciona, não é? Quando você se posiciona, na verdade eu vinha na terça-feira, né, para São Paulo. Terça-feira. Na verdade é o seguinte, no início eu ia na segunda-feira à noite de ônibus. Isso. Passava terça-feira em São Paulo e voltava na terça-noite de ônibus. Depois eu passei aí de avião durante o dia na terça-feira e voltava de ônibus na terça-feira à noite. Mas veja o que é importante. Quando você se posiciona para a colheita, Deus vai trazer à luz iniquidades que estavam sendo base do ocultismo. Exato. Pode continuar. E aí, nessa conversa, né, o apóstolo foi bem claro comigo e falou assim, ó, há um espírito de morte atuando, né, um ocultismo atuando, e se você não vencer essa iniquidade, se você não romper com essa iniquidade, não se arrepender, não tem colheita, né? Então, ao mesmo tempo, eu saí de lá alegre, né, da reunião, porque eu sabia que se eu vencesse, ia ter colheita, né? Mas também preocupado, porque se eu não vencesse, não ia ter futuro, né? Então nós não tínhamos outra escolha, né? Se não vencer, né? Se não triunfar. Então nós, nessa direção apostólica, né, que ele nos deu, continuamos a orar, né? Foi uma palavra assim bem específica o que nós devíamos fazer durante um tempo. E depois, né, de um determinado tempo ele iria nos ministrar, falou, ó, a partir de agora você vai confrontar. Então nós passamos praticamente uns 2, 3 meses nos arrependendo, né, só nós aqui em casa, ninguém mais sabia disso, né, nem a minha família. E depois de um tempo, que eu não me lembro agora qual que foi, esse mês de maio, começo do mês de junho, nós começamos a confrontar. Então nós começamos a delatar isso para as pessoas, que nós tínhamos esse problema. E que Deus estava... Aqui é outra questão chave. O alinhamento apostólico e a mentoria apostólica na sua guerra. Né? Mentoria. Porque o apóstolo Marcos tinha com quem expor, né? Sim. Receber o discernimento, receber direcionamento, para não ficar perdido. Isso. Né? E a importância é o seguinte, de que ao receber a mentoria, praticar, porque também não adianta nada ter alinhamento, ter mentoria e não praticar. Né? Se submeter, né, apóstolo? Submeter e praticar. Então, houve essa submissão da minha casa, né? Não foi só minha, foi da minha casa, de coração, essa palavra. E começamos a praticar, colocar na nossa guerra esse assunto, né? Então, começamos a nos arrepender, depois nós tivemos esse confronto, né, com o espírito de morte, com o ocultismo, né, com Rainha dos Céus, etc. E desde janeiro de 2013, a gente tinha, assim, evidências de que a Sercontel ia ter um PDV, né, um plano de demissão voluntária, mas não era assim. Eu perguntava para as pessoas, mesmo sendo gerente, né, abaixo do diretor, eu não tinha, ninguém falava assim, ó, vai ter o PDV dia tal, ninguém falava isso, né? E num determinado momento, né, dessa guerra que nós estávamos, eu fui chamado para uma das reuniões que estava acontecendo nos bastidores, né? E nessa reunião me falaram, ó, tem uma lista aqui de pessoas que elas estão para aposentar, são propensas a entrar dentro do PDV. Eu era advogado, eu sou advogado de profissão, eu era advogado na empresa na época e era gerente, né? E alguns advogados estavam lá listados, né? E aí eu fui começar, como meu nome estava lá, eu comecei a pesquisar o assunto, né? Como é que eu estava na empresa e tal, e descobri que eles tinham me deixado de colocar como advogado,
né? Eu era advogado desde 99, e quando chegou aqui em meados de 2012, 2011, não sei o que aconteceu, eu fui colocado como colaborador administrativo. E aí tive que guerrear durante um mês para o pessoal me entender que eu era advogado já há N anos na empresa. E aí quando o gerente de RH me ligou e falou, ó, é verdade, Bruno, você é advogado da empresa, né? Uhum. E aí eu vi que eu tinha uma porta aberta para mim poder pedir o PDV, se ele realmente acontecesse, né? E aí nós continuamos orando, né? Pedindo para Deus gerar fé no nosso coração, para ver se aquele era o momento, né? Uhum. E quando chegou ali por volta, o PDV abriu, né, no mês de julho de 2013, com prazo até o dia 31, era uma quarta-feira. E eu me lembro que num domingo eu cheguei para a Kelly, eu ia vir para Brasília e falei, Kelly, você vai lá no sindicato, você vai pegar todos os requisitos lá no meu nome, falar que eu estou pensando em pegar, ninguém vai notar que sou eu, né? Uhum. E quando foi na terça-feira à noite, a gente estava sentado na cama e falou, ó, eu não vejo outro momento de que a gente sair da Sercontel, eu acho que não vai ter outro momento a não ser agora, né? E nesse momento nós já tínhamos fé suficiente. Então, né? veja, o que é importante? Você discernir o tempo e o modo. Para todo propósito, há tempo e modo. Né? E, obviamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma vez que a fé é estabelecida, você precisa discernir o tempo e o modo. Sim. Né? Porque se você perde essa porta de oportunidade, você vai ter que esperar outro tempo para a porta se abrir novamente. Pode continuar. E aí o que aconteceu? Nós tivemos aqui uma estratégia, né, que era para ninguém ficar sabendo, porque eu estava viajando, eu estava aqui em Brasília, né, nesse dia. Eu falei para minha esposa, eu falei, ó, você vai lá e você vai protocolar essa demissão, você vai protocolar primeiro a minha exoneração da minha gerência, né, porque daí eu volto a ser advogado e você vai protocolar o meu pedido do PDV. Uhum. Você vai protocolar isso às 5h15 da tarde. O protocolo fecha às 5h30, ninguém vai ficar sabendo, eu já tinha marcado o horário no outro dia para conversar com o presidente. Então, aquele protocolou o documento, não deu 5 minutos, um funcionário meu me ligou. Marcos, você pegou o PDV? Eu falei, mas como assim? Não, eu estou olhando aqui o protocolo e está aqui o teu nome aqui que você pediu o PDV. Aí eu falei, bem, não vou mentir, né? Não, eu pedi o PDV. Aí foi um auê na empresa, o presidente já ficou sabendo, né? O pessoal queria rasgar o meu PDV. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pediu o PDV, você tinha emprego garantido em Brasília? Não tinha emprego garantido, né? Conforme eu tinha falado, eu estava conversando com 2 empresas, né? No dia do PDV, uma dessas empresas, a gerente com quem eu estava conversando, foi conversar com o presidente dela, né? E ele falou que iria me contratar, mas só depois que ele voltasse de férias. Então, depois de uns 30 dias, ou seja, lá no final de agosto, ele ia resolver se ele ia me contratar ou não, né? Então, eu passei... E aí nós vamos entrar aqui nesse detalhe, né? Que eu cheguei em casa à noite, né? Tranquilo. Fui dormir. Quando eu cheguei na empresa no dia seguinte, quando eu estacionei o carro, eu falei assim, vixe, o pessoal já está sabendo que eu protocolei o PDV, o que eu vou falar para esse povo? Né? Porque você é o braço direito do presidente, por que você está indo embora? Né? Eu tinha que dar uma resposta para os meus funcionários. E aí Deus me deu uma direção, né, para mim falar, e eu cheguei já na abertura, já coloquei isso, e em todas as reuniões que eu ia, o pessoal falava assim, por que você está indo embora? Aí eu falava as mesmas coisas e falava assim, ó, eu nem sei para onde eu vou, eu estou igual Abraão, né? Eu estou meio que livre, porque eu não sei para onde eu vou ainda, né? Tanto que eu já conversei com o presidente que eu não tenho onde ir e eu vou ficar aqui até o prazo que ele me der, que naquela época era 30 de novembro, né? Eu pedi o PDV 31 de julho, eu ia ficar até 30 de novembro, mais ou menos. E aí fiquei durante 9 dias
profetizando isso, testemunhando isso, né? Que eu tive uma direção, falei de Abraão e tal. E quando foi o 9º dia, era uma sexta-feira, eu recebi uma ligação do meu atual diretor. Ninguém acreditava no que eu falava, né? E todos falavam assim, não, mentira sua, você vai trabalhar na GVT. Né? E eu falava, não vou, não tem nada ainda, já me comprometi aqui com o presidente, né? Eu vou ficar aqui até novembro, a não ser que apareça outra coisa. E aí, no 9º dia, depois que eu fiquei profetizando e declarando que eu não estava igual Abraão dentro da empresa, o meu atual diretor me ligou, meu atual chefe, né, me ligou, querendo fazer uma entrevista comigo, né? E falou que ia me ligar numa segunda-feira, que era a próxima data. Sim. E aí, quando chegou na segunda-feira, eu mesmo acabei ligando para ele, né? E ele fez 3 perguntas para mim, bem assim, sucintas, né? Se eu conhecia a GVT, se eu sabia como a GVT funcionava, e mais uma outra pergunta lá que eu não me lembro agora. E as 3, eu falei, eu me encaixo na GVT por causa disso. E as 3, ele falou assim, realmente, essas 3 respostas suas, você realmente estaria dentro aqui da GVT. Mas eu tenho outra pergunta para você, né? E eu falei, então tá bom, manda a pergunta. Qual que é o teu relacionamento com Deus? Essa foi a 4ª pergunta que ele me fez. E, rapidamente, né, eu me lembro até hoje, eu estava em frente do meu computador, e eu pensei assim, pô, se o cara for espírita, e eu falar aqui que eu sou evangélico, eu já perdi a vaga, né? E o Espírito Santo ele falou assim, fala que você é pastor evangélico. Então não ia falar que eu era cristão, não ia dar um enredo, né? O Espírito Santo veio falar, fala que você é pastor evangélico. Aí bem, Neto, eu sou pastor evangélico. E aí ele deu um glória a Deus do outro lado da cadeira, né? Eu tive uma visão de uma porta de correr se abrindo assim, de fora a fora. E eu comentei um pouco do que estava acontecendo e falei de Gênesis 12 para ele. Quando eu falei de Gênesis 12, ele falou assim, alguém te contou alguma coisa. Eu falei, como assim, Neto? O Neto, ele trabalhava na Anatel. Mas eu tive poucos encontros com ele, quase nada, não conhecia pessoalmente ele, intimamente, digamos assim, né? E ele falou, não, alguém te contou alguma coisa. É impossível. Eu falei, como assim, Neto? Contou o quê? Não, porque eu recebi a mesma palavra de Gênesis 12 para vir para a GVT. Aí eu pensei comigo, né? Pô, o cara teve a mesma palavra que eu, né? Deu um glória a Deus quando eu falei que era pastor evangélico. Eu tô 95% contratado, né? E aí, isso foi numa segunda, na quarta-feira, eu estava aqui em Brasília, eu fui fazer uma visita para ele, e ele já tinha rodado toda a Anatel, perguntando de mim, e todo mundo ratificou a minha contratação dentro da Anatel, né? E aí ficou só a questão do salário, né? E aí ficou uma briga, né? Porque eu tinha um currículo que indicava uma coisa, mas era para um cargo inferior, e o meu cargo que ele estava me contratando era de gerente. E aí eu não estava chegando num acordo com o RH, e eu falei para Kelly assim, Kelly, vou resolver isso aqui agora. Liguei para ele e falei, Neto, você me dá as mesmas condições de trabalho do fulano que está aí? Primeiro perguntei se ele podia falar o salário de fulano. Ele falou, não posso falar. Eu falei, então tá bom, mas você me dá as mesmas condições que ele está aí? Não, isso eu garanto, você vai ter as mesmas condições de trabalho dele. Eu falei, então tá bom, então eu aceito. Você fala com o RH? Então, ele falou com o RH, eu aceitei o cargo na GVT, sem saber o meu salário. Né? Depois de 2 dias, quando eu recebi o e-mail da empresa, né, da GVT, dizendo qual que era o salário, qual que era a função, né, os benefícios, tal, que eu tive que assinar, porque daí já estava praticamente contratado, né, pela empresa. Depois disso é que eu fiquei sabendo do salário e fui conversar, então, com o meu presidente, na época da Sercontel, para falar que no máximo 20 dias eu tinha que me desligar, né, da empresa para poder entrar na GVT. E aí, nesse meio tempo, né, eu acabei continuando a passar os meus conhecimentos para a pessoa que ficou no meu lugar, né? Mesmo saindo da Sercontel, houve um pedido, né, do presidente na época, e alinhado com o meu
diretor agora na GVT, de que eu poderia fazer essa mentoria, né, com o gerente de lá. Eu fiquei praticamente 2 ou 3 anos dando mentoria para o gerente da Sercontel, para o pessoal da Sercontel, quando eles tinham alguma dúvida, eles ligavam para mim poder esclarecer qualquer os assuntos. Veja, isso que é importante na sabedoria na transição, né? Nós temos um treinamento, um seminário no EAD chamado Transições. Sabedoria para fazer as mudanças. Porque você não sai de qualquer jeito, né? Isso. Você não deixa onde você está, né, de qualquer jeito. Isso. Isso é muito importante. Então, não abandonei, né? Dei todo o suporte, né? A empresa me apoiou, o vice-presidente da GVT me apoiou a fazer isso, né? Junto com o Neto. Sim. E durante todos esses anos, até praticamente o ano passado, quando ainda tinha na época, né? Os diretores que estavam na minha época, que continuavam na empresa, até o ano passado, quando eles vinham aqui para Brasília, eles queriam almoçar comigo. E agora, né? Como é que está, por exemplo, como é que ficou você, sua família em Brasília? Isso, vou contar então. Então, eu vim primeiro, né? Eu vim no mês de setembro para cá, aquele e as crianças, eles ficaram, e eu fiquei num dilema aqui, se eu ficava em hotel, se eu ficava em hostel, onde é que eu ficava, né? E Deus me deu uma graça que o meu diretor me deu 60 dias dentro da casa dele, né? Então, eu fiquei 60 dias dentro da casa dele, podendo olhar assim com tranquilidade apartamento, escola, né? Onde os filhos iam estudar. E quando foi ali perto de novembro, mais ou menos começo de dezembro, eu pude alugar um apartamento, né? Mostrando, logicamente, tudo para minha esposa, para as crianças lá em Londrina. E durante praticamente 5 anos nós ficamos morando em Taguatinga, né, que é uma cidade satélite de Brasília, numa região central, né? Eu não vou dizer que é Londrina, né, porque é Brasília, mas nós estávamos perto de diversas farmácias, é bem diferente da visão que é passada para o resto do Brasil, que é o plano piloto, né, onde tudo é longe. Então, nós tínhamos tudo perto. Então, as crianças estudavam 10 minutos da onde a gente morava, né? E aí eles foram para colégio particular. Como é que colégio foi? Particular, né? Colégio particular, os dois, né? E as dívidas? As dívidas, como eu recebi o meu PDV, né? As dívidas acabaram, né? Não tinha mais dívidas. Nessa época, a Kelly pôde fazer uma intervenção cirúrgica, né? Que ela estava sonhando uma intervenção que era cara, né? E nós viemos... E os estudos da pastora Kelly? Não, ela continuou, ela veio, na verdade, a escola onde o Mateus e a Beatriz estudavam, eles também tinham uma universidade na frente, então a Kelly estudou no mesmo conglomerado universitário, digamos assim, né? De um lado da rua era a universidade, do outro lado era a escola. Então, a Kelly acabou terminando o curso dela de Direito, né? Uau, o Matheus e a Beatriz continuaram lá até a Beatriz terminar o terceiro... Foi o terceiro, né? O segundo grau, né? E aí, coincidiu, né? Sim. Durante todo esse tempo, eles fizeram inglês, coisa que nós não podíamos pagar em Londrina, né? Então, os dois faziam escola de inglês, né? Que mais, Kelly? Tudo assim, a gente não tinha mais essa, por exemplo, nós íamos no mercado em Londrina, nós não podíamos, ela já testemunhou isso em algumas oportunidades, mas nós tínhamos restrição, né? E aqui em Brasília nós não temos restrição nenhuma, né? Nós queremos ir comer no Coco Bambu, nós vamos, né? Nós queremos ir no Rei dos Camarões, nós vamos comer, entendeu? Eu sei então, que o bambu... Veja, vocês perceberam, então, como família, né? O alinhamento com o território, dentro de toda a guerra, de todo o favor, a colheita, o alinhamento com a montanha, onde você também
vem operando ministerialmente, né, Sim, na esfera de governo, apostolicamente, né? Então, sim. isso é muito importante. Vamos lá, pastor Marcos, nós temos mais 5 minutinhos. Tá, então, assim, um pouquinho de como eu atuo, né? Era uma pergunta do pessoal na esfera do governo. Então, durante todo esse Só tempo, um né? pouquinho, só faltou que agora você tem casa própria, né? Não, eu ia colocar isso dentro do contexto aqui, né? Então vai Mas lá. nós recebemos uma palavra profética do apóstolo Amaro, né? Específico, porque ele não sabia onde nós morávamos, e ele disse assim, ó, você vai sair dessa Taguatinga que você tanto ama. Pode se despedir dessa tua Taguatinga, né? E aí nós, o ano passado, a gente começou, o ano de 2017, 2018, nós começamos a procurar um apartamento, né? Uhum. E chegamos num apartamento aqui, não era assim, a princípio, nós já tínhamos visitado esse prédio, onde nós estamos hoje, mas quando a gente não conseguiu nenhum, nós tínhamos visitado já 6 ou 7 apartamentos, eu falei para aquele, eu vou tirar uns filtros aqui, para aparecer todos os apartamentos, mais ou menos do que a gente gosta, e nós vamos filtrar. E aí eu vi mais ou menos 250 apartamentos, e eu falei assim, ó, sobrou esses 6 aqui que eu acho que tem potencial. E quando eu falei assim, ó, esse primeiro aqui tem um closet. Aí quando falou closet, aquele já... Não, esse é o primeiro que nós vamos ver, né? Quando eu pisei dentro do apartamento, eu falei, vou ter que fazer uma proposta. Vai ser esse aqui. Né? E nós nem chegamos no closet. Eu cheguei só na sala, né? Uhum. E aí foi todo um processo, porque eu falei eu tinha resistência, né, em comprar a casa própria, por causa da questão da pobreza sistêmica, né, de não ter os recursos para pagar, porque hoje o que eu pago de empréstimo é o dobro do que eu pagava de aluguel, né? Uhum. E eu contei isso para a pessoa que estava aqui, ela também era evangélica, ela falou, não, vamos em frente. Se vocês gostaram, vamos em frente. Demorou 6 meses para a gente fechar o contrato, né? 6 meses nessa luta. Sim. Então, nós estamos hoje num apartamento próprio, né? Em Águas Claras, né? Que hoje, para quem mora em Londrina, seria praticamente igual a Gleba Palhano, mais ou menos, né? Nós estamos aqui no início de Águas Claras, que é onde tem saída rápida aqui para as rodovias, né? Então eu não pego congestionamento, né? Eu falava para aquele que eu queria morar do lado do metrô, então hoje eu moro do lado do metrô, então eu não uso carro, né? Eu vou trabalhar de metrô, volto de metrô. Dentro do meu condomínio, dentro do meu condomínio, eu tenho uma piscina que ela é coberta, eu tenho uma raia, né, que era algo que eu queria, né, uma raia de piscina para eu poder nadar. Acabamos de reformar a churrasqueira, então, assim, temos bastante testemunho nesse sentido, né? Tá. E agora vamos, então, para a gente já estar indo para a conclusão, vamos para a tua operação na montanha de governo. Isso. Então, como é que eu atuo, né? Então, como eu já tinha o relacionamento com a Anatel, esse relacionamento ele se aprofundou, né? Então, hoje eu tenho o contato de algumas pessoas, né, direto, posso me relacionar direto com elas, né? O pessoal me reconhece, né? Não passa por cima de nós, né? O meu diretor, ele faz esse relacionamento, então, quando eu não posso, eu faço esse relacionamento através dele, né? Sim. E eu tenho uma colaboradora aqui que ela é assim, palpa toda a obra, como se diz, né? Ela tem um network muito grande aqui em Brasília, né? Então, vamos lá. Uma questão muito importante é o teu movimento estratégico com pessoas estratégicas no governo. Uhum. É assim que você move Isso. o reino de Deus na esfera de governo. Isso. Então eu posso não conhecer, por exemplo, o deputado fulano de tal, mas eu sei quem conhece. Eu não sei, eu tenho que chegar no fulano de tal lá na Anatel. Eu não consigo, mas o fulano aqui que eu conheço, ele faz esse papel. Uhum. Então,
eu tenho toda essa parte estratégia de como chegar nas pessoas. Se eu não tenho contato, eu aciono as pessoas necessárias para chegar nelas. Né? Isso tanto no executivo, né, como no legislativo, e especialmente na Anatel e no Ministério das Comunicações. Sim. Então, veja, irmãos, irmãs, esse depoimento do apóstolo Marcos, né, e junto aí com a pastora Kelly, veja, é uma questão bem prática de como você romper e acessar a colheita sobrenatural e você ter, não é, a sua profissão pode ser seu ministério. Até foi isso que eu preguei Isso. hoje de manhã. Oi. Quando que a tua profissão se torna o seu ministério? Quando a sua profissão, você tem tarefas claras, específicas do reino naquilo que você opera. Isso. Tanto que quando o apóstolo Marcos também, e foi até por isso que eu chamei ele para operar na coalizão dos ministérios do Brasil. Né? Inclusive, reuniões que a coalizão já teve foi pelo ministério apostólico do apóstolo Marcos. Foi. Né? Então, Até teve glória a Deus, a apóstolo situação. Marcos. Pode falar. Não, teve aquela situação da coalizão de apóstolos do Brasil para marcar uma reunião com o presidente e nós, através de uma das conexões estratégicas que eu tenho aqui, nós praticamente agendamos, não agendamos porque o outro apóstolo acabou desistindo e pediu para aguardar, mas nós quase agendamos um encontro, né, da colisão apostólica do Brasil com o presidente Bolsonaro, né? Então, é isso. Tá. Glória a Deus. Vamos orar aqui agradecendo por esse testemunho e Amém. cobrindo com o sangue de Jesus. Amém? Você, Amém. pastora Amém. Kelly, seus filhos, Aleluia. toda a operação apostólica estratégica na montanha de governo. Né? Lembrando Amém. que o apóstolo Marcos não falou, mas ele faz parte da rede apostólica 5x7. Né? Ele e a pastora Kelly fazem parte também de operações em uma das tribos que operam no ramo estendido. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, te damos graça porque esse depoimento ele é prático, como romper e acessar a colheita sobrenatural, como romper e acessar o lugar de destino, o lugar de promessas que muda a realidade, inclusive para a família, para o destino, para o propósito da família. Senhor, nós proclamamos uma cobertura especial sobre a vida do apóstolo Marcos, da pastora Kelly, dos seus filhos, da casa deles e da operação deles na área profissional e também como apóstolo na montanha de governo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, apóstolo Marcos. Obrigado, apóstolo. Grande abraço. Um grande abraço para toda a família. Amém. Vocês viram aí, pessoal, né, esse depoimento. E é assim que nós vamos fazer agora nos próximos 20 dias. Né? Lembrando que no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre as festas bíblicas, né? Mostramos que todas elas têm um conteúdo de colheita. Falamos sobre a contagem do Homer, como que Deus trabalha a contagem do Homer, e mostramos que Deus tem nesta estação uma colheita apostólica do reino de Deus. Então nós vamos agora orar em cima disso para que o Senhor nos ajude a assimilar esta palavra em nome de Jesus. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. A tua palavra ela é prática. A tua palavra ela é eficaz. A tua palavra ela é poderosa. E nós, Senhor, te damos graças por aquilo que o Senhor está fazendo.
em nome de Jesus. Te damos graças pela restauração do entendimento das festas bíblicas, principalmente as três principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Senhor, porque todas elas o Senhor nos ministra este tempo marcado com perspectiva de colheita. Senhor, obrigado pela restauração da contagem do homem, que é esta contagem entre a Páscoa e Pentecostes, esta escola divina que o Senhor nos prepara. E, Senhor, te damos graças, porque o Senhor nos direcionou para fazermos esta campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, porque o Senhor está nos despertando apostolicamente para a colheita. Fomos enviados para realizar a sua vontade, ó Deus, e a sua obra, ó Deus, em tempos de colheita. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor está nos despertando para esta colheita do reino, porque o reino é como uma rede lançada ao mar. Senhor, dá-nos esta perspectiva, vivifique esta palavra na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos que nós rompemos e acessamos a colheita sobrenatural e a tua palavra de colheita apostólica do reino, esta perspectiva apostólica de colheita a partir da restauração dos ciclos de Deus, das festas bíblicas. Senhor, esta palavra seja assimilada em nós, seja frutífera a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Ainda temos uns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Digite aí rapidinho e nós vamos procurar responder essas perguntas antes de concluirmos hoje a nossa live Encontros Online, que foi tremendo, esse testemunho bem detalhado, passo a passo, né, de toda esta transição e de todo este alinhamento do apóstolo Marcos Brunetti, sua família, a sua questão profissional e ministerial, como agente estratégico do reino de Deus na montanha do governo. Aleluia. Alguém tem alguma dúvida aí? Então, enquanto o pessoal vai digitando, lembrando que nesta segunda metade agora, nós vamos procurar trazer convidados que vão compartilhar. E eu quero dizer para vocês, sempre será uma surpresa. Eu não vou divulgar quem eu vou convidar, então esteja junto aqui, participando. Vão ser convidados que vão ter depoimentos tremendos em nome de Jesus. Amém? Não havendo perguntas, Pai, nós proclamamos a tua bênção, a tua unção, o mover do teu Espírito sobre todos que estão jejuando, jejuaram ou estão jejuando hoje. Proclamamos a operação do Espírito de sabedoria e revelação na leitura de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, em nome de Jesus. Nós abençoamos todos que estão participando desta campanha, em nome de Jesus. Nós decretamos que toda arma forjada contra nós não prospera, toda palavra colocada em juízo, nós condenamos, porque esta é a herança dos servos do Senhor, o direito que do Senhor procede aos seus servos, em nome de Jesus. Amém? Esta live vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram do Ramo Estendido e também estará lá no canal do Ramo Estendido do YouTube. Ok? Deus abençoe vocês. Um grande abraço.